Senhor, abra em 2 Coríntios, capítulo de número 7 e versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Quem não achou, é só você prestar atenção, que a própria Bíblia diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Façamos uma oração. Querido e amado Deus, na Tua presença estamos, ó Pai, e depois de um lindo louvor, queremos agora, Pai, abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvir a Tua voz que nos ensina, que nos abençoa, que nos orienta. Pai, aqui nós estamos, Senhor, dia de Santa Ceia do Senhor. Estamos, ó Pai, obedecendo a Tua palavra, ouvindo e praticando. Queremos, Pai, aprender muito mais com o Senhor. Portanto, meu Deus, me usa como um instrumento em Tuas mãos, para que eu possa falar ao Teu povo com autoridade e poder, como quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pai, manifesta a Tua glória a este povo, Pai. Abençoa cada um de nós com o Teu milagre de paz, de amor, de alegria. Estenda Tuas mãos, ó Pai, e nos abraça com o Teu amor, para que nós cresçamos e conheçamos, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. E o povo de Deus diz: pode se assentar glorificando a Deus. Amém. Deus, Ele faz de tudo para que a pessoa o conheça, se converta. Ele faz de tudo. Ele até cura, Ele livra as pessoas de acidentes, Ele livra as pessoas das dívidas, Ele faz com que a paz, o amor esteja na vida de alguém. Mas Ele faz de tudo para que a pessoa possa então conhecer a Ele. E Ele dá duas condições: ou você conhece Ele por bem, ou você conhece Ele por mal. Eu conheci a Jesus por mal, porque não dei ouvidos quando as pessoas me convidavam para ir em uma igreja. Não dei ouvidos para aquelas pessoas que pregavam o Evangelho de Cristo. Não dei ouvidos para que o Senhor falasse comigo e eu obedecesse. Não dava ouvidos. Preferia escolher as coisas do mundo, as coisas que me agradavam. Então, hoje eu entendo porque Deus deixou escrito este versículo. Quando Ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, igreja, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E aqui nós vemos então que o Senhor, Ele dá um exemplo para nós nesse versículo, que existe o arrependimento para a salvação, mas existe também
a tristeza do mundo que leva à morte. Então, quando Deus falou comigo, eu entendi hoje, lendo, meditando a palavra do Senhor, que Ele me levou lá em 2 Coríntios capítulo 12, você pode abrir lá, versículo 9 e 10, que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. E Deus, Ele me levou a meditar e a pensar, por que Paulo sentia prazer? Por que Paulo sentia glorificar a Deus quando ele passava por fraquezas, por necessidade, E aí eu entendi que o apóstolo Paulo, ele entendeu que nós muitas vezes, para conhecermos Deus na sua totalidade, nós precisamos passar talvez por alguma situação difícil nessa vida. Então, quando eu cheguei aos pés de Cristo, a minha vida estava destruída, estava endividado, minha família, nós estávamos quase se separando, nós estávamos jogando tudo para o alto, e eu cheguei na dor, mas foi preciso eu passar por essa dor, para que eu conhecesse a vontade de Deus, o desejo de Deus, o trabalhar de Deus. Então, chegamos a essa conclusão, que uma pessoa ela só conhece o verdadeiro poder de Deus quando ela está se sentindo fraca, porque aí Deus vai fazer com que ela se fortaleça. Nós entendemos que no versículo 1 diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é o que? É tristeza. E Deus, Ele não livra nós de passarmos pelo deserto, mas Ele livra nós dentro do deserto. Diga glória a Deus. Ele não livra nós de passarmos pela fornalha, mas é dentro da fornalha que Ele nos liberta. Ele não derruba os gigantes da vida que virão ao seu encontro para te destruir, mas Ele faz com que nós cresçamos e enfrentamos esse gigante e derrotemos esse gigante. Amém? Então nós entendemos o quê? Que quando nós estamos passando por uma luta, é a oportunidade de Deus agir na sua vida. Eu sei que muitos de nós estão vindo na igreja, mas muitas pessoas que estão dentro da igreja estão passando por dificuldades, estão passando por necessidades, estão passando por lutas, brigas conjugais, estão passando por lutas com pais, com as mães, com os irmãos, estão passando por alguma coisa ruim, mas é motivo para você dar glória a Deus por isso, porque hoje você está ouvindo uma palavra que Deus, Ele vai agir nessa dificuldade em que você está passando. Você pensa que a gente
é de ferro? Não. Pastor e pastora passam por muitas lutas. E nós sabemos isso e conhecemos isso na pele, igreja. Mas Deus não nos livra de sermos atacados, de sermos caluniados, de sermos perseguidos, porque eu sei que Deus, Ele faz com que nós conhecemos Ele nas dificuldades e nos momentos difíceis da nossa vida. Então eu sei que se há alguém que está passando por luta e por problema aqui, saiba que Deus hoje está dando uma palavra para você, que Ele vai te dar a vitória que tanto você necessita. Porque Ele é Deus, igreja. E é interessante que Deus, Ele trabalha de uma maneira diferente dos homens. Deus, Ele às vezes tem um agir diferente perante o nosso agir. Ele permite então que as dificuldades aconteçam em nossas vidas, para que nós possamos conhecer Ele, para que nós possamos se aproximar mais dEle. Então, é difícil alguém ser ganhado no amor. Alguém foi lá, pregou com uma pessoa que tem dinheiro, que tem saúde, que tem um casamento abençoado, que tem uma família abençoada. Você pensa que tem ímpio aí que está chorando ele? Tem muito ímpio que está vivendo tranquilo, na alegria. Tem muitas pessoas que estão bem aí fora. E para você chegar então nessas pessoas e falar de Jesus Cristo, dificilmente essa pessoa vai se converter, porque está tudo bem com ela. Então nós entendemos o que? Que o agir de Deus é um agir que permite nós muitas vezes perdermos coisas, sermos afetados por brigas, sermos afetados por problemas no casamento, por problemas no trabalho, para que nós possamos então chegar mais perto do Senhor Jesus. Os problemas que passamos, então faz parte do processo de Deus, que esse processo de Deus é para que nós amadurecemos. E digo, ninguém consegue ser amadurecido sorrindo. Ninguém. Porque o processo de amadurecimento às vezes vai exigir de nós um esforço em querer vencer uma batalha. Vai exigir de nós muito mais fé. Vai exigir de nós uma busca espiritual para chegarmos a ter vitória nessa vida. Então, o processo de amadurecimento tem a dor também. Tem a dor. E essa dor então faz com que o quê? Com que nós cresçamos espiritualmente falando. E nós vemos que a matemática de Deus, ela é bem diferente do que a nossa. Porque quando nós pensamos que para se tornar maior para Deus, você tem que se tornar menor. Se você chegar como grande diante de Deus, Deus não vai te atender. Mas se você chegar como pequeno e dependente de Deus, Deus vai te ouvir. Amém? Então, o processo de Deus, o menos se torna mais, e o mais se torna menos em nossas vidas. Quanto mais você reconhecer que Deus é Deus e você é menos, é igual a todo mundo, você não é diferente de ninguém que está aqui.
Você não é mais importante do que ninguém que está aqui. E em suas orações você pedir a Deus: Pai, me abençoa primeiro do que aquele irmão que entrou aqui. Não. Pai, se for da tua vontade, eu estou no meio de uma multidão de pessoas, mas eu sei que o Senhor pode me abençoar ricamente junto com todos esses irmãos. E aí então você vai estar se sobressaindo adiante de Deus. A palavra que você vai estar falando perante Deus é uma palavra que você então reconhece que você é pequeno, que você necessita dele, como uma criança necessita dos pais para serem cuidados por eles. Deus então diz aqui em 2 Crônica, capítulo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só o que Deus dá o recado para aquele povo. Deus está falando: se o meu povo se humilhar é você se prostrar diante de Deus, reconhecer que Ele é o Deus Salvador, abrir o teu coração, falar que Ele, somente Ele pode restaurar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento no trabalho. Somente Ele pode prover o dinheiro para suas dívidas. Somente Ele pode fazer o milagre que você tanto necessita. Você não pode chegar exigindo de Deus, mas você tem que ser humilde aos olhos de Deus. Diga amém. Fala para o teu irmão: seja humilde aos olhos de Deus. Seja humilde. Quanto mais humilde você for adiante de Deus, mais Ele vai olhar para você. Quanto mais você respeitar o seu irmão que está do lado e não se achar mais do que ele, mas olhar no mesmo nível que Deus olha, não importa se você é crente há 20 anos ou você aceitou Jesus agora, mas você olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa poderá ser até muito mais abençoada do que você em pouco tempo, e você no seu coração sentir alegria, sentir paz, sentir amor por aquele irmão que vai prosperar, Deus então vai olhar para você e Ele vai te abençoar nos seus pedidos. Diz a palavra que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, igreja. Nós, nessa terça-feira, vamos começar uma campanha de oração. Serão 3 terça-feiras. Serão 3 terça-feiras que a gente vai prostrar, que a gente vai orar. Se vir doente, a gente vai orar pelo doente. Se vir pessoas com roupas para a gente abençoar, a gente vai abençoar. Com água, pode colocar no altar, a gente vai abençoar, porque é o que Deus quer, que o povo se humilhe, ore ao Senhor, e Ele então ouvirá lá dos céus a nossa oração, e milagres vão acontecer. Então, que você possa participar dessa campanha de oração, e convidar pessoas
que estejam passando por lutas e por problemas, para que esteja participando. É a campanha da oração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos estar ungindo as pessoas ao terminar essa campanha. Nós não vamos ungir do Pai, do Filho, mas do Espírito Santo. O último dia de campanha, a gente vai ungir todas as pessoas e a gente vai abençoar a vida dessas pessoas. E o milagre vai acontecer, igreja. Quem crê nisso? A gente tem que acreditar que Deus vai fazer o milagre acontecer, igreja. Porque se nós não acreditarmos, nós não estamos se humilhando diante de Deus. Não, nós estamos sendo soberbos. Nós estamos duvidando de Deus. Quem quer ser abençoado, ele vai estar presente aqui. E com certeza Deus vai fazer o milagre acontecer na vida das pessoas. Então convide as pessoas para que estejam nessas 3 terça-feiras aqui conosco. E Deus certamente vai realizar milagres. Então quando diz também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele fala assim. Se você não quiser abrir, é só prestar atenção. Mas ele fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não atrasa a promessa. Deus prometeu para você paz, amém? Ele vai te dar paz. Ainda que alguns a tem por tardia. Deus, ele nunca atrasa a promessa que ele fez para você. Ele faz acontecer a promessa no tempo certo. Diga graças a Deus. Deus, ele vai dar para você na hora que você estiver preparado para receber esse milagre, para receber essa bênção. E diz aqui ainda: mas é longânimo para conosco. Sabe o que é? Deus está falando que ele tem paciência com você. Diga graças a Deus. Porque se ele tem paciência conosco, é porque ele sabe que nós somos inquietos. Ele sabe que o ser humano, ele vive reclamando. Ele sabe que o ser humano, ele é uma pessoa que desiste fácil das coisas. Ele sabe que os homens, que as pessoas vacilam naquilo que ouvem a palavra e acabam não confiando. Mas graças a Deus, porque Deus, ele é longânimo. Se ele levasse em consideração tudo o que você desistiu, tem gente que desiste da salvação, igreja, mas Deus, ele não desiste de te salvar. Diga aleluia. Deus, ele é tremendo. Então quando ele diz que ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Deus não quer que ninguém se perca nessa vida. Deus não quer que você se perca em seus próprios pensamentos. Deus não quer que você se perca porque ele está te orientando a seguir por um caminho e às vezes você segue por outro caminho. Deus não quer que você se iluda. Deus, ele está dando uma chance para nós esperarmos ouvirmos a palavra dele, a voz dele, e ele vai nos orientar em que caminho que nós devemos andar para que tudo dê certo nessa vida. Diga amém. E aí a Bíblia diz aqui, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que arrepender-se? Porque muitas pessoas que se dão mal nessa vida é porque não ouviram a voz de Deus. Por isso que nós lemos aqui aquela palavra que
o arrependimento, segundo Deus, é para salvação. Deus ele espera que nós se arrependamos do que nós fizemos de errado e voltemos a Deus e falemos: Deus, me perdoa, me orienta de novo, fala para mim o que eu devo fazer para que as coisas comecem a dar certo na minha vida. Quem já comprou alguma coisa aqui e se arrependeu de ter comprado? Às vezes pagou até caro demais, mas aí talvez uma roupa, você vestiu a roupa e a roupa ficou mostrando as suas dobrinhas. Eu falei: meu Deus, por que eu fui comprar essa roupa tão cara? Às vezes a gente se arrepende do que faz, mas quando nós estamos ouvindo o conselho de Deus, e Deus fala assim: não compra, aí você vai lá e compra, aí esse arrependimento é o arrependimento que Deus proporcionou no seu coração, para que você se arrependa de verdade e seja salvo por Ele mesmo. Mas lembra bem que a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Tem gente que faz alguma coisa errada, fala alguma coisa, briga com a esposa, e depois que ele brigou, ele se arrepende, depois ele vai lá e se suicida, morre, gera morte, gente. Tem muita gente que está preso hoje, que ele falaria: eu me arrependi de ter feito tal coisa, mas aí já é tarde, já foi condenado, já foi preso. Ainda bem que no Brasil não tem ainda, a lei da morte, mas em alguns países tem. Na China, se matou, morre. Na Coreia também, se eu não estiver enganado, Coreia do Norte, matou, também morre. Alguns países, se roubarem, cortam na mão. Por quê? Para as pessoas verem que está sem mão, falar: esse é ladrão. Coitado daquele que perde a mão no acidente, Não vai pensar: esse roubou. Não. Mas sabe, igreja, tem muitas coisas que a tristeza, segundo o mundo, vai nos levar à morte. E o que Deus menos quer é que pessoas sejam mortas sem a salvação. Por isso que a tristeza, segundo Deus, gera um arrependimento. E esse arrependimento nos leva para a salvação. Então, quando nós se arrependemos, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, nós somos salvos. Diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, olha só um alerta para Deus: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. É a Bíblia falando, não é o pastor Celso falando. Vigia. Qual é a sua atitude no dia a dia? Qual é o seu pensamento no dia a dia? O que você tem praticado no dia a dia da sua vida? Vigia, para que a sua fé não desfaleça, para que a canseira do trabalho não desfaleça a sua fé de vir à igreja. Meu Deus, tem irmãos que poderiam estar aqui, culto de Santa Ceia do Senhor, poderiam ter estado aqui hoje, mas não estão. Será que estão viajando? Será que estão assistindo televisão? E a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor. Ontem, no aniversário da igreja, que nós comemoramos o aniversário da igreja, poderia ter muitos que daqui fazem parte,
da igreja estarem aqui dando um culto de ação de graças, mas não estavam. Algumas pessoas têm ainda a capacidade de falar para o pastor: pastor, hoje eu não vou na igreja, porque está acontecendo isso. Hoje eu não vou na igreja, porque eu vou viajar. E a gente então abençoa essa pessoa. Mas tem muitos que não levam nem em consideração o seu pastor e a sua pastora. E a gente, como pastor, a gente fica preocupado. Você quer que o seu pastor viva preocupado? Sim ou não? Então aprenda a dar satisfação, aprenda a falar conosco, seja honesto conosco, fale a verdade com o seu pastor e com a sua pastora. Se você não está tendo vontade de vir à igreja, se abra conosco que a gente vai orar para você. Se você está tendo algum problema na sua casa, fale conosco que a gente vai orar para você, para que Deus te abençoe. Porque o seu pastor, a sua pastora é representante de Deus aqui na igreja. É o anjo da igreja, que está pronto para orar, para jejuar, para aconselhar, para dar uma palavra. A gente começou, eu com a evangelista Miriam, começamos a fazer em redes sociais, pregar uma palavra. Você acredita que as pessoas do fora pedem conselho para nós? Teve um irmãozinho lá de Minas que falou assim: pastor, ainda não resolvi o meu estado com a minha namorada, obrigado ainda com mais. Aí a gente fala: você gosta dela? Eu gosto, a Maurita. Eu gosto, pastor. Então vamos fazer uma oração. Pai, eu oro lá, né? Se for da tua vontade, eu falo para ele pensar. Se for da tua vontade, Deus, que a namorada deles reconcilie com ele, faça-se isso, pai. Aí ele pergunta: mas o senhor acha que não é da vontade de Deus? Filho, eu falei para ele assim: Deus, Ele sabe, se for para ser, vai ser. Oh, pastor, mas eu acho que fizeram uma macumbaria para mim. Ele pega no pé e fica estendendo a conversa. Vai, se depender dele, ele fica uma hora falando comigo no celular. Aí a gente às vezes tem que falar: filho, eu tenho um compromisso, agora eu tenho que sair, né? Não dá para ficar muito tempo ali. E às vezes ele faz até chamar de vídeo, ele olhando aqui, o pastor assim, falando, né? Aí ele fica andando lá para a casa dele, fica lá andando para cá assim, né? Eu falei: o que você está fazendo? Estou andando aqui na minha casa, pastor. Já criou até uma amizade, parece estar ali pessoalmente falando com ele, né? Mas eu falei: você vai ter vitória. Se Deus não permitir que essa sua namorada volte, você vai achar uma melhorzinha do que ela. Aí, é mesmo, pastor? É mesmo. Então as pessoas têm mais intimidade de fora conosco, em se abrir, em contar para a gente, do que as pessoas de dentro da igreja. É vergonha que vocês têm? É medo que vocês têm? Não pode, gente. Tem que ter comunhão entre os irmãos. E aí então, nós estamos evangelizando as pessoas, e as pessoas estão nos procurando, né? Vocês viram nos vídeos de ontem, muitas pessoas falando, né, da pastora Miriam, a futura pastora Miriam, em nome de Jesus, né? Que ela dá uma palavra de incentivo, ela dá uma palavra de ânimo, ela dá uma palavra de alegria, de vitória, né? E a gente, se um dia for abrir a Igreja Nacional dos Milagres lá no estado que essa pessoa está, com certeza essa pessoa vai fazer uma visita e quem sabe vai permanecer na igreja lá. Então eu sei que Deus vai levantar aqui missionários
que vão abrir a obra de Deus lá fora, representando a Igreja de Cristo, Igreja Nacional dos Milagres. Às vezes você pensa, não tem um chamado. Quem coloca esse chamado em você, não é você que toma a decisão, é Deus que te escolhe. E quando Ele te escolhe, a gente não consegue falar não, sabe? Eu fiz um propósito de fazer pelo menos um vídeo por semana. A evangelista Mira, ela faz um vídeo todo dia, porque as pessoas ficam esperando ela dar uma palavra. Mas eu faço uma vez por semana. Agora a gente vai encontrar barreiras, dificuldades, a gente vai encontrar perseguição espiritual. Satanás, você acha que ele fica feliz, né? Feliz em alguém pregando o evangelho para essas pessoas? Claro que não. Então em dificuldades vamos encontrar, gente, mas a gente sabe, tem que pagar o preço. Às vezes isso gera uma tristeza em nós, mas essa tristeza vai levar as pessoas para a salvação. Porque não é fácil você pregar o evangelho, você cuidar de pessoas, gente. Não é fácil. Mas Deus, Ele é fiel. Diz em Isaías 41, 10. Olha só o que Ele fala. Último versículo. Por isso, não tema, pois estou com você. Diga amém. Amém. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Diga amém. Amém. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Amém. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está falando que Ele vai te dar a vitória que você tanto necessita, porque Ele é teu Deus, é Ele que vai te salvar, é Ele que vai te abençoar. Diga graças a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos agora passar para a leitura